No papel, a Rússia venceu a guerra econômica contra o Ocidente. Após 4 anos das mais duras sanções já impostas a uma grande economia, Moscou segue de pé, com a economia tecnicamente crescendo. O rublo despencou, mas se recuperou para patamares pré-guerra. Vladimir Putin ainda afirma que o tempo favorece a Rússia, porém, há algo que não aparece no papel. No início de 2026, as reservas líquidas do Fundo Nacional de Riqueza da Rússia, criado para absorver choques, já tinham caído para menos da metade em dólares. Medido em relação ao tamanho da economia, ele encolheu cerca de 2,4 vezes, e o déficit orçamentário federal ultrapassou o plano oficial em cerca de 5 vezes. Este não é o retrato de um país adaptado, mas sim de um país queimando suas economias para sustentar uma guerra, torcendo para que ninguém perceba. Hoje nós vamos fazer as contas, porque por baixo dessa superfície estável, a Rússia carrega 10 fragilidades estruturais. Embora nenhuma delas provavelmente cause um colapso total, todas estão piorando, e várias delas se alimentam mutuamente. Número 1. O orçamento, ou a falta dele. Comecemos pelo dinheiro, pois tudo depende dele. Em 2021, o ano anterior à invasão, Defesa e Segurança Interna consumiram cerca de 24% do orçamento federal da Rússia. Em 2025, esse número já havia subido para cerca de 40%. É difícil saber o número exato, porque a Rússia mantém sigilosos os gastos com defesa. Algumas fontes sugerem que os gastos classificados igualam ou superam os gastos nominais. Por exemplo, só nos 3 primeiros trimestres de 2025, impressionantes 7 trilhões de rublos, cerca de 88 bilhões de dólares, foram destinados a esses itens orçamentários fechados. Isso representou um aumento massivo de 39% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Agora, olhe para o lado da receita, e é aí que a Rússia está realmente em apuros. A Rússia planejou o orçamento de 2025 considerando o petróleo a 70 dólares por barril, mas a média foi de 58 dólares. O governo também esperava um rublo mais fraco para elevar a receita, porém ele seguiu forte. A receita de petróleo e gás caiu quase 1/4 em relação ao ano anterior, enquanto os gastos seguiram subindo. Então, Moscou fez o que qualquer governo endividado faz: refez o orçamento, até 2 vezes no mesmo ano. O déficit subiu para 5,6 trilhões de rublos, quase 5 vezes o previsto. Incluindo orçamentos regionais em crise e fundos de pensão e saúde, o rombo total nas finanças públicas da Rússia atingiu 8,3 trilhões de rublos. Isso equivale a quase 4% da economia sem empréstimos do Ocidente. O Kremlin recorre a empréstimos internos com juros altos ou ao Fundo Nacional de Riqueza, e está fazendo os dois. O fundo já perdeu metade do valor em dólares, mesmo com os preços recordes do ouro sustentando-o. A situação está tão ruim que o governo foi forçado a propor uma redução nos gastos militares para 2026. Segundo o CIPRE, essa medida deve ser ajustada para elevar o orçamento, evidenciando ainda mais como a Rússia está sendo gradualmente drenada de recursos. Ela não mantém o crescimento econômico, mas ainda precisa investir mais no setor militar para não parecer fraca ou tentar avançar. Isso acabará sendo uma situação de perda. Número 2. A dependência da China. O segundo problema está ligado ao primeiro, envolvendo a economia russa. Com as sanções europeias, a Rússia precisou buscar outros fornecedores e encontrou parceria na China. Em 2025, a China absorveu cerca de 30% de tudo o que a Rússia exporta, um aumento em relação aos 16% antes da guerra. Ela forneceu cerca de 35% das importações da Rússia. Em setores essenciais para a economia de guerra, como máquinas, equipamentos industriais e peças de reposição, a participação da China chegou a 90%. Tudo o que você precisa fazer é olhar para o mercado de carros para ver a tomada do mercado em tempo real. Em 2019, as marcas chinesas representavam apenas 2% dos carros novos vendidos na Rússia. Em 2025, elas já representavam um pouco mais da metade. As montadoras ocidentais saíram, a produção russa entrou em colapso e Pequim preencheu o vazio. Até mesmo o já mencionado Fundo Nacional de Riqueza agora depende da China, já que o yuan chinês representa quase 60% de suas reservas líquidas. Mas a relação é extremamente desigual, já que o comércio com a Rússia representa apenas 3% das exportações da China. Para Pequim, a Rússia é um cliente secundário.
Para Moscou, a China é tudo e a China sabe disso. Por isso, Pequim dita as regras. Ela exige grandes descontos no petróleo e carvão russos, chegando a 50% do preço que a Rússia cobrava da Europa. Ela também demora a avançar em gasodutos que Moscou quer desesperadamente construir, como o Força da Sibéria 2, evitando dar detalhes completos sobre a parte chinesa do financiamento do projeto. Mesmo após uma reunião entre o presidente russo Vladimir Putin e o presidente chinês Xi Jinping, e dizer que entende a necessidade da Rússia de acelerar o projeto, a China não forneceu um cronograma atualizado. A China também se recusa a investir na produção russa ou a repassar tecnologia avançada. Ela venderá produtos finalizados à Rússia e explorará suas matérias-primas, mas não ajudará no real desenvolvimento do país. A Rússia trocou a dependência do Ocidente, que desprezava, por uma da China, da qual não consegue escapar. Número 3. As questões tecnológicas. Um exército moderno depende de tecnologia moderna, e a Rússia está sendo lentamente privada disso. Por 30 anos, o Ocidente controlou a economia moderna russa. União Europeia e Estados Unidos respondiam por quase 2/3 do investimento estrangeiro direto no país. Mas a invasão mudou tudo. O investimento estrangeiro, que era cerca de 500 bilhões de dólares no fim de 2021, caiu para menos da metade. E o pior é que ninguém está correndo para substituir esse investimento, nem mesmo a China. A maioria das importações da China não está relacionada a operações militares diretas. Claro, a China vende muitos drones e também forneceu modelos comerciais usados pela Ucrânia, atuando dos dois lados para obter vantagem econômica. A combinação de uma economia estagnada e a dependência de um parceiro que não permite a exportação de tecnologia avançada significa que a Rússia está lentamente perdendo seu status de um dos países mais tecnologicamente avançados. A Rússia gasta pouco mais de 1% de sua economia em pesquisa e desenvolvimento, comparado a 3,3% nos Estados Unidos ou quase 5% na Coreia do Sul. Como isso pode representar menos dinheiro a cada ano, a Rússia fica ainda mais atrás, já que boa parte do que gasta vai direto para o setor militar, não para a economia civil. Além disso, há o fato de que a Rússia também está perdendo o acesso a uma de suas principais fontes de financiamento para o crescimento, já que a Ucrânia vem atacando as refinarias de petróleo russas com ataques de drones de longo alcance. Em um país normal, você conserta o dano e recomeça. Mas as refinarias russas também estão cheias de equipamentos ocidentais, restos de décadas importando tecnologia que não possuíam. As peças de reposição estão sob sanções, impedindo que as plantas afetadas recebam componentes e manutenção para retomar rapidamente. Um drone pode paralisar uma refinaria por semanas, comprometendo o abastecimento de combustível e exigindo caras intervenções do Estado. Número 4. O buraco negro dos trabalhadores. Mesmo se a Rússia reparasse suas refinarias e restabelecesse rotas comerciais, provavelmente não conseguiria mantê-las funcionando a tempo. Isso porque o país tem um dos problemas demográficos mais paradoxais. Uma baixa taxa de desemprego de apenas 2,1% no final de 2025, embora isso possa parecer uma vantagem econômica para os leigos, na verdade é o oposto. A maioria dos países ocidentais teve taxas de desemprego variando em torno de 6,4% nos últimos 4 anos. Como um lembrete rápido, a taxa de desemprego é calculada dividindo o número de pessoas desempregadas pelo total de pessoas na força de trabalho, e depois multiplicando o resultado por 100. E claro, o mundo foi atingido por uma grande pandemia, mas a taxa de desemprego, na verdade, caiu em relação aos níveis anteriores à Covid. Mas a Rússia possui entre 1,5 e 2 milhões de vagas não preenchidas, e faltam trabalhadores para suprir essa demanda. E os motivos só aumentam. A população está envelhecendo rápido, com cerca de 7,5 milhões de russos a mais na faixa dos 60 anos do que na faixa dos 20 anos. As gerações mais numerosas se aposentam, enquanto as menores, nascidas na caótica década de 90, não conseguem substituí-las em quantidade. A guerra agravou muito o problema. Centenas de milhares de homens em idade ativa foram recrutados ou mortos na linha de frente, enquanto outros tantos fugiram do país para evitar a mobilização. Esses eram geralmente especialistas em TI e engenheiros com as habilidades que a Rússia precisava. A repressão do Kremlin aos migrantes fechou o acesso à mão de obra que preenchia essas lacunas. Além disso, há o problema de que o país está tão carente de soldados para enviar para a linha de frente que continua aumentando os bônus de recrutamento.
Em 2025, algumas regiões relataram que o salário anual de um novo soldado contratado, com o bônus inicial, seria 4,5 vezes maior do que o salário médio anual. E isso desencadeia uma reação em cadeia. Salários altos nas Forças Armadas reduzem trabalhadores em outros setores, elevando os salários acima da produtividade e aumentando a inflação. Então, não há pessoas suficientes para os empregos na Rússia. E mesmo assim, esses empregos que existem não pagam pelas coisas de que a Rússia precisa. O mercado de bens não essenciais, como o setor automobilístico, é um ótimo indicador nesse caso. Na segunda metade de 2025, os fabricantes de carros russos, Avtovaz, Kazaz e Gaz, ficaram tão pressionados pela queda de 50% nas vendas de caminhões que reduziram a semana de trabalho para 4 dias. Isso só mostra que os trabalhadores ganham menos e o ciclo continua. Número 5. A espiral demográfica da morte. A escassez de trabalhadores está ligada ao dado mais preocupante do relatório. A população da Rússia está em declínio há quase 3 décadas. A taxa de fertilidade caiu nos anos 1990 e nunca se recuperou bastante para mudar o cenário. Ela foi de um mínimo histórico de 1,16 em 99 para um suposto pico de 1,78 em 2015, e depois caiu novamente para 1,4 em 2023. A imigração preenchia essa lacuna, mas até isso falhou quando a migração líquida ficou negativa em 2022. O país está simplesmente ficando menor, com taxas de fertilidade mais baixas e mais pessoas saindo do que entrando. Então veio a guerra. Estimativas independentes, reunindo registros públicos, apontam que pelo menos 220 mil soldados russos foram mortos na linha de frente até maio de 2026. O Ministério da Defesa da Rússia divulgou o último número oficial de mortos em setembro de 2022, afirmando que eram menos de 6 mil. A diferença entre a propaganda e os cemitérios é grande, e o Kremlin esconde os números reais, então isso não fica visível. Então, qual a resposta do Kremlin? Essa política dificilmente funcionaria. Em vez disso, oferece incentivos financeiros para estudantes grávidas, novas restrições ao aborto e repressão aos próprios imigrantes, dos quais a economia não pode sobreviver sem eles. Esse é o ciclo. A guerra mata homens em idade produtiva. Menos homens levam a menos trabalhadores e pais, resultando em menos crianças e, futuramente, em força de trabalho ainda menor. A guerra está basicamente tirando o futuro da Rússia. A guerra ainda está longe do fim e começa a afetar mais os russos nas grandes cidades, levando-nos ao próximo ponto. Mas antes de fazermos isso, certifique-se de se inscrever no The Military Show para mais análises diárias como estas. Acompanhe conosco a geopolítica global e mantenha-se sempre informado. Número 6. Os veteranos que voltaram para casa violentos. Agora, alguns soldados realmente retornam, e para mais comunidades russas, isso é uma catástrofe à parte. A Rússia reforçou suas tropas, recrutando criminosos das prisões com promessa de perdão. Ela jogou homens traumatizados, muitas vezes brutalizados, na carnificina, depois mandou sobreviventes de volta à vida civil, sem nenhum apoio real, sem reabilitação e com um perdão no bolso. O resultado é exatamente o que você esperaria. De acordo com levantamentos do veículo independente Virskaya, veteranos que retornaram da Ucrânia já haviam matado ou ferido gravemente mais de 1.000 pessoas na Rússia até o final de 2025, com pelo menos 551 mortos. E esses são apenas os casos documentados. Os dados criminais confirmam isso, já que 2024 registrou o maior número de crimes graves na Rússia em 14 anos, e a tendência continuou crescendo em 2025. A violência se concentra nas fronteiras com a Ucrânia e cada vez mais em regiões de minorias étnicas na Rússia. Isso é um veneno para o Kremlin, como as sanções nunca foram. O exército russo sempre foi motivo de orgulho nacional. Russos comuns agora veem assassinos perdoados nas ruas e leem relatos de comandantes torturando seus próprios soldados e enviando feridos para morrer. O mito do soldado heróico que a Rússia está tão desesperada para divulgar está se transformando em medo, e o Estado basicamente não fez nada. Nenhum programa sério de reabilitação, nem punição mais rigorosa, pois admitir o problema é reconhecer que a guerra o causou, e o orçamento limitado impede programas governamentais amplos de saúde mental. Até mesmo o recém-criado Fundo Estatal Defensores da Pátria, que deveria oferecer aconselhamento psicológico, tem um alcance muito limitado e não ajuda as pessoas que mais precisam.
À medida que mais soldados retornam, o público percebe como a guerra se tornou problemática, o que está ligado ao próximo problema. Número 7. O desgaste da guerra está vindo à tona. Cada vez mais pessoas se cansam da guerra e a propaganda do Kremlin já não basta para conter a insatisfação. Isso gerou um paradoxo na opinião pública russa. As pessoas dizem apoiar a guerra aos pesquisadores, mas também querem que ela termine. Em fevereiro de 2026, em pesquisas do independente Centro Levada, cerca de 72% dos russos disseram apoiar as ações do exército na Ucrânia. E ainda assim, o apoio à abertura de negociações de paz chegou a 67%, um recorde, enquanto a parcela que queria que os combates continuassem caiu para apenas 24%. Esse é o menor apoio à continuação da guerra desde o início da invasão em fevereiro de 2022. Pense no significado disso. Quase 2/3 do país quer sair, embora a maioria ainda apoie as tropas. A população perdeu a fé na missão, mas ainda não sabe como expressar isso abertamente. O apoio às negociações é maior entre mulheres, russos com menos de 40 anos, moradores de áreas rurais e principalmente entre quem se informa por redes sociais e YouTube, em vez da TV estatal. O Kremlin ainda controla a TV, mas não a internet, e a geração criada online é a menos disposta a continuar lutando. Há um detalhe crucial: o último refúgio do Kremlin. Quando russos falam em negociações, geralmente buscam um desfecho favorável à Rússia. Por exemplo, mais da metade diz que se a paz ainda não puder ser alcançada, a Rússia deveria atacar a Ucrânia com ainda mais força. Esse cansaço mostra que muitos acham que a Rússia deveria intensificar os ataques enquanto não há quem os faça. A mobilização desacelerou no início de 2026, com o recrutamento por contrato caindo cerca de 20% em relação a 2025, já que está cada vez mais difícil manter as inscrições. Quando a população está cansada e passiva, tende a resistir a uma mobilização aberta, provavelmente a única forma da Rússia conseguir pessoal suficiente para terminar a guerra nos seus próprios termos. Número 8. O país está literalmente desmoronando. A infraestrutura básica da Rússia vem da era soviética e não foi atualizada com o tempo. Quando a guerra começou e o orçamento apertou, o governo tentou economizar reduzindo ainda mais a já esporádica manutenção. O inverno de 2023 para 2024 trouxe a pior onda de falhas em 2 décadas, com cortes de aquecimento e água afetando potencialmente milhões de pessoas no auge do inverno. E só em janeiro de 2026, a Rússia registrou quase 1.800 interrupções separadas de eletricidade, água e aquecimento, aproximadamente o dobro do mesmo mês do ano anterior. E para piorar as coisas, mesmo com os canos estourando, as contas aumentam. As tarifas de serviços públicos subiram em média 12% em 2025, chegando a mais de 20% em algumas regiões, afetando sobretudo aposentados e pobres das zonas rurais. Até a infraestrutura mais recente está caindo agora por causa da propaganda russa. Em um esforço para se proteger de ataques de drones, o governo russo passou a remover sistematicamente o acesso à internet nas regiões mais próximas da Ucrânia, ou que possuem alvos militares vitais. Também começou a banir o aplicativo de mídia social amplamente popular, o Telegram, substituindo por uma versão pirata feita domesticamente, chamada Max. Mas este último apresentou sérios problemas de segurança, a ponto de o governo também sugerir que os soldados voltassem a usar o Telegram. Você entende por que isso é politicamente delicado? Os russos podem tolerar uma guerra travada por pessoas sem nome vindas de regiões pobres, mas quando essa guerra começa a afetar diretamente o fornecimento de aquecimento para regiões distantes ou o acesso à internet nos grandes centros populacionais, de repente fica muito mais difícil de ignorar. O Kremlin buscou modernizar com investimentos estrangeiros que agora não chegam mais. E a Ucrânia passou a lançar mais armas de longo alcance, o que indica que os cortes de internet tendem a aumentar enquanto o governo tenta controlar as notícias. Esse esforço é só parcial, pois grande parte é consumida pelo próprio sistema. Número 9. A corrupção devorando a máquina de guerra. Cada rublo gasto pela Rússia na guerra passa por um dos sistemas mais corruptos do mundo, e grande parte desse dinheiro não chega à linha de frente. Antes da guerra, analistas estimavam que até 2/3 do valor dos contratos estatais poderiam ser desviados. As perdas totais por corrupção chegavam a mais de 1/3 da receita orçamentária, cerca de 6,2% de toda a economia.
A guerra gerou mais contratos de defesa, orçamento para fortificações e pagamentos a soldados, favorecendo desvios. Na primavera de 2024, o Kremlin iniciou uma grande purga no Ministério da Defesa, prendendo altos funcionários. Foram abertos processos criminais por desvio de dinheiro nas regiões de fronteira de Kursk, Briansk e Belgorod, que deveriam estar fortificadas contra a Ucrânia. Essas campanhas anticorrupção não visam acabar com os roubos. Servem só para trocar o beneficiário por alguém mais maleável e alinhado ao programa atual, mantendo os demais leais pelo medo. O que, paradoxalmente, torna o sistema mais instável, e não menos. Quando as regras são arbitrárias e sua proteção pode sumir de repente, o melhor é pegar o máximo o mais rápido possível. Então o roubo se acelera, até não sobrar mais ninguém para roubar, exceto um. Número 10. O centro da Rússia. O que nos leva à fraqueza que está por trás de todas as outras, aquela que explica como a Rússia chegou a esse ponto. A Rússia não é realmente um governo, é um homem, cercado por pessoas cujo único trabalho é concordar com ele. Putin toma as grandes decisões sozinho, em segredo, consultando apenas um círculo muito pequeno. Não há debate de verdade, nenhum controle independente e poucas pessoas cujas carreiras sobrevivem ao fato de dizerem a ele algo que ele não quer ouvir. A lealdade vale mais que a competência, e nesse sistema, todos dizem ao chefe o que ele quer que seja verdade. Isso teve grandes consequências e impactou a duração da guerra. Muitos analistas acham que Putin acreditava que a invasão acabaria em poucos dias. Por anos, ele afirmava que russos e ucranianos eram o mesmo povo, que a Ucrânia ocupava terras russas históricas e que seu governo, fantoche do Ocidente, cairia assim que a Rússia pressionasse. Ele achava que a Rússia seria vista como libertadora. Em julho de 2021, ele publicou um extenso ensaio negando a existência da Ucrânia como nação, que depois virou leitura obrigatória para militares russos. Quando os serviços de inteligência russos buscaram informações na Ucrânia, já sabiam a resposta que o chefe esperava. O FSB relatou ao Kremlin que os ucranianos não lutariam, Kiev cairia em poucos dias e as tropas russas poderiam ser bem recebidas. Então, a Rússia iniciou a maior guerra na Europa desde 1945, baseada em informações de inteligência que foram basicamente fabricadas para agradar Putin. Ninguém na sala podia dizer: "Senhor presidente, isso está errado." Esse mesmo sistema controla o país e o gabinete de guerra. Pode-se dizer que o pior de tudo é que tudo depende diretamente de Putin, sem o sucessor ou um mecanismo para o que acontece quando ele se for. Se algo ocorrer com Putin, o que se torna mais provável devido à sua idade, a Rússia pode enfrentar uma disputa entre a elite dominante para desmontar o que sobrar do governo e repartir os pedaços. Talvez o maior problema seja que esses efeitos se alimentam, a ponto de a guerra já não seja mais o fator mais determinante. Mesmo se a guerra acabasse amanhã, a Rússia seguiria devastada. Saiba mais no vídeo e inscreva-se no The Military Show para notícias diárias sobre eventos globais.